Fala galera, tranquilo? Tudo bom com vocês aí? Assunto importantíssimo dentro da química, tá? Um assunto de extremada relevância, que é o assunto polaridade. Para a gente poder começar a compreender o assunto de polaridade, a gente vai ter que relembrar também um pouquinho do assunto geometria molecular. E para a gente lembrar de geometria, a gente tem que tem que relembrar um pouquinho sobre as fórmulas eletrônicas de Lewis e a fórmula estrutural. Ou seja, quando o assunto é ligações covalentes, os conteúdos são totalmente interligados. E aí a gente precisa que um conteúdo esteja bem fundamentado, bem enraizado, para a gente poder partir para o conteúdo seguinte. Hoje vamos aprender que tem moléculas que têm polo. E que polos são esses? O polo positivo e o polo negativo. E vamos aprender que existem moléculas que não apresentam polos. Tranquilo? Então existem dois tipos básicos de moléculas: as que têm polo positivo e negativo, e as que não têm polo. O que é o polo? Eu vou colocar como exemplo aqui, vamos colocar a molécula de água. Então eu vou colocar aqui, eu vou colocar o oxigênio aqui, e a gente já viu bastante vezes que a molécula de água é uma molécula que tem geometria angular. Ela tem geometria angular porque no átomo central de oxigênio sobram dois pares de elétrons que acabam repelindo as ligações. Tranquilo? Então, eu vou fazer a molécula de água de uma maneira mais condensada. Então, eu vou fazer uma grande bolotona aqui que corresponde ao oxigênio. E aqui embaixo eu vou fazer duas pequenas bolotinhas que correspondem aos átomos de hidrogênio. Tranquilo? Esse é mais ou menos como se fosse o formato espacial da molécula de água. Vocês vão aprender agora comigo, para frente agora, que nesse tipo de disposição dos átomos de oxigênio e de hidrogênio na água, os elétrons acabam se concentrando no lado do oxigênio. Então, a molécula de água no lado do oxigênio, onde se concentram os elétrons, ela ganha um polo negativo. E da onde os elétrons se afastam, que é dos hidrogênios, essa molécula de água ganha um polo positivo. Então, polaridade, existem os polos geográficos, o polo norte e o polo sul. Existem os polos magnéticos, também norte e sul. Existem os polos de uma pilha, o polo negativo e o polo positivo. E as moléculas também podem ter polos. Esses polos são o polo negativo ou o polo positivo. Então, isso é o que a gente vai aprender na aula de hoje. Quando a molécula tem ou quando ela não tem polo. Então, antes de falar da molécula, a gente começa falando sobre as ligações. Então, uma coisa é a gente avaliar as ligações. É o primeiro passo para a gente entender a molécula como um todo. E depois a gente avalia a molécula como um todo. Então, a gente primeiro avalia as ligações e depois avalia a molécula. O que é uma ligação covalente polar? É aquela ligação que é feita entre dois átomos diferentes. O que é uma ligação covalente apolar? É aquela ligação feita entre dois átomos iguais. Então, eu vou colocar aqui do lado gás hidrogênio H2, gás oxigênio O2, gás nitrogênio N2, gás cloro Cl2, ácido clorídrico HCl, ácido bromídrico HBr. Então, essa ligação aqui, entre o H e o outro H é uma ligação covalente apolar, já que é feita entre átomos iguais. Essa ligação dupla entre o oxigênio
também é uma ligação covalente apolar, porque é feita entre átomos iguais. Essa ligação tripla entre os dois nitrogênios também é uma ligação covalente apolar. Essa ligação simples entre os dois cloros também é uma ligação covalente apolar, feita entre dois átomos iguais. Essa ligação entre o H e o Cl, ela é uma ligação covalente polar, porque é feita entre o H e o Cl, entre dois átomos diferentes. Essa ligação entre o H e o Br é também uma ligação covalente polar, porque ela é feita entre dois átomos diferentes. Lembra o que é uma ligação covalente? Uma ligação covalente não são dois pares um par de elétrons compartilhado? Então, vai ser feito um cabo de guerra entre os dois átomos. Quem for mais eletronegativo puxa para si o par. E quem for menos eletronegativo deixa o seu elétron ser atraído pelo vizinho. Então, imagina aqui, vou botar aqui em cima. Você tem o H e tem o H. Essa ligação são dois elétrons. Quem ganha esse cabo de guerra? O H da esquerda ou o H da direita? Ou eles empatam? Se são átomos iguais, têm a mesma eletronegatividade, ou seja, esse par de elétrons ele não consegue ser puxado nem para um e nem para o outro. Como ele não vai para um lado e para o outro, ele não polariza. Então, essa ligação é uma ligação covalente apolar. E no HCl? Essa ligação também é um par de elétrons. Opa, mas eu pedi que vocês decorassem. Fui ontem no clube brasileiro e só comi Pizza Hut. Ou seja, a ligação entre o H e o Cl é mais negativo. Então, esse par de elétrons vai ser atraído em direção ao cloro. Então, como eu vou ter um adensamento eletrônico em direção ao cloro, eu falo que o cloro vai adquirir um polo negativo e da onde os elétrons foram atraídos, o polo positivo. Básico, átomos iguais, ligação apolar. Átomos diferentes, ligação polar. Então, eu tenho aqui, né? A ligação do H2. Aqui pode ver, esse pontinho preto no meio aqui, é o núcleo do H. E aqui é o núcleo do outro H. Percebe que ele fez o ponto e ele fez assim, mais ou menos, duas nuvens eletrônicas iguais. Tá? Ali embaixo no HCl ele fez assim, tá vendo? Ele fez aqui e daí ele fez assim, Vocês estão vendo a diferença entre aqui eu tenho o H, simples H, e aqui eu tenho o HCl. Vocês percebem que o esquema fez isso, fez com que esse lado aqui ficasse maior, quer dizer, os elétrons estão concentrados nesse lado. E aqui ele fez azulzinho, quer dizer então que nessa minha molécula de HCl, o H corresponde ao polo positivo e o Cl corresponde ao polo negativo, porque o Cl puxou mais para si o par de elétrons. Na molécula de H2, está aqui, pode ver que as nuvens eletrônicas elas são iguais. Por quê? Porque como é uma ligação feita entre dois átomos iguais, ela é uma ligação apolar. Aqui tem uma mudançazinha, tá vendo aqui? Está trocando o cloro pelo nitrogênio. Eles têm a mesma eletronegatividade, mas como nós vamos falar depois sobre ligações de hidrogênio, que é o H preso ao FON, eu quero que vocês decorem a seguinte sequência. Fui ontem no clube brasileiro e só comi Pizza Hut. Eu tenho aqui em direção ao flúor os elementos mais eletronegativos e em direção ao hidrogênio os elementos menos eletronegativos ou mais eletropositivos nesse caso. Entendeu? Então, quando tiver uma ligação feita, por exemplo, entre o flúor e o cloro, os elétrons vão ser puxados em direção ao flúor. Se eu tiver feito uma ligação, por exemplo, na água, H2O, os elétrons vão ser puxados em direção ao oxigênio, já que ele é mais eletronegativo.
Se eu tiver uma ligação feita entre o H e o BR, fui ontem no clube brasileiro. E o último é o hidrogênio. Então, esse par vai ser puxado em direção ao bromo. Quando tiver uma ligação feita entre dois átomos diferentes, ela é polar. E aí você vai fazer uma setinha para ajudar a gente, apontando para aquele átomo que é o mais negativo. E como é que eu sei, Ademir, qual que é o átomo mais negativo? Você sabe porque você foi ontem no clube brasileiro e só comeu peixe hidratado ou Pizza Hut. Tranquilo? Você vai ter que fazer a molécula, fazer a geometria e fazer os vetores apontando para o átomo mais eletronegativo. E aí você ainda vai fazer um somatório dos vetores para indicar se os vetores se anulam ou não se anulam. Então, olha lá, ó. Vamos lá então. Se a molécula, esse μR aqui, ó, tá ali, ó, μ vetor R. Isso aqui é igual ao momento dipolar. O que é que significa isso? Lembra que eu falei na setinha? Então, você vai fazer um somatório desses vetores. Se o momento dipolar resultante for igual a zero, quer dizer que aquelas setinhas se anularam e a molécula é o quê? Apolar. Se o momento dipolar resultante for diferente de zero, então essa molécula vai ser polar. Vamos lá então. H2, H simples H. A gente já viu que essa ligação ela é apolar. Então a molécula também vai ser o quê? Também vai ser apolar. Eu falo que nessa molécula o momento dipolar resultante foi igual a zero. Na molécula de F2, está aqui F simples F. Ligação feita entre dois átomos iguais é uma ligação o quê? Apolar. Tranquilo? Sem problema nenhum. Olha o CO2, olha aqui o negocinho. Vamos lá, eu vou fazer aqui para vocês. Ó. O dupla C dupla O. A gente já viu que no carbono não sobram elétrons. Então, essa molécula ela vai ter geometria o quê? Geometria do tipo linear. Vamos lá, então. Eu vou avaliar primeiro essa ligação dupla aqui. Quem é mais eletronegativo, o O ou o C? Fui ontem. Então, o oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo. Sabe o que você vai fazer, então? Você vai fazer uma setinha apontando para o oxigênio. Essa ligação ela é uma ligação o quê? Polar, porque ela é feita entre dois átomos diferentes. Do outro lado da molécula tem a mesma ligação do C com o O, e a gente sabe que o O é mais eletronegativo. Então, eu tenho uma outra ligação polar. Se eu pedir para vocês somarem esses dois vetores, tem um puxando para a esquerda e tem um puxando para a direita, qual é a resultante desses dois vetores? O da esquerda vai anular o da direita, ou seja, o momento dipolar resultante vai ser igual a zero. Então, a molécula de CO2 ela é uma molécula o quê? Apolar. Olha atenção, ela tem duas ligações polares, só que uma puxa para um lado e outra puxa para o outro. O resultante dessa molécula é nulo. Então, quando o momento dipolar resultante é nulo, essa molécula não tem polos. Ela é uma molécula apolar. Lembrando que o A indica não, né? Negação, sem polo. Vamos ver o BF3, o trifluoreto de boro. Está aqui, ó. BF3. Eu vou botar ele lá em cima. Vamos lá. A gente faz assim, quer ver? Ó? Qual é o macete para resolver isso aqui? Então, eu vou fazer a molécula de BF3. Eu botei o B aqui. Aí, eu botei um F para cima. E a gente sabe que o BF3 ele é uma molécula trigonal plana. Vamos fazer os vetores. Então, essas três ligações aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma da canetinha. Ó. Essa ligação número 1, ligação covalente polar. Essa ligação número 2, ligação covalente polar.
Essa ligação número 3, ligação covalente, as três são polares. Quem é mais eletronegativo, o flúor ou o boro? Já acabou. O flúor é o elemento mais eletronegativo. Então, a ligação ela vai sempre ser atraída em direção ao flúor. Olha lá. Tá vendo? Eu fiz as setinhas apontando para o flúor. Se eu perguntar para vocês qual é a resultante dessas três setinhas, Ademir, essas duas que estão puxando para baixo, tá? Elas vão resultar numa única seta que aponta para baixo. Essa seta que apontou para baixo, esse vetor, é anulado pelo vetor que apontou para cima. Lembra assim, ó, imagina que vai fazer um cabo de guerra, ó, tem aqui um ponto de partida, tem um cara puxando com a mesma força lá para cima e tem dois caras puxando lateralmente para cá. Para onde é que esse ponto aqui do meio vai se deslocar? Para lugar nenhum, porque os dois que estão puxando lateralmente, estão puxando assim, vão resultar num vetor que puxa para baixo, aponta para baixo. E como tem um outro vetor idêntico puxando para cima, eu falo que todos esses vetores se anulam, ou seja, o momento dipolar resultante é igual a zero. Então, a molécula de BF3 é uma molécula o quê? Apolar. E a molécula de CCl4? Tem que lembrar que aqui embaixo tem uma piramidezinha, né? Então, olha só, fica difícil explicar aqui numa tela. Então, quem é mais negativo? O cloro ou o carbono? Fui ontem no clube brasileiro e só comi. Então, o cloro é mais negativo. Então, ó, eu tenho uma piramidezinha aqui embaixo, tá vendo? Ó, vou fazer aqui. Ó. Fechou? Então, eu tenho um cloro aqui, um cloro aqui, um cloro aqui e o carbono está aqui em cima. Pessoal, se você pegar no teto, no lustre, puxar um para baixo numa diagonal, o outro para baixo em outra diagonal e o outro para baixo na diagonal, esse lustre cai retinho para baixo. Então, esses três cloros que estão puxando na base de uma pirâmide resultam num único vetor que aponta para baixo. Então, nesse carbono, eu tenho um vetor que aponta para baixo, que é o resultante dessas três ligações da base. Só que ele é CCl4 e tem mais um cloro puxando para cima. Então, eu tenho um vetor puxando para cima. Ou seja, o vetor de cima é anulado pelo vetor de baixo. Então, a molécula de CCl4, ela também passa a ser uma molécula o quê? Apolar. Tranquilo? Vamos ver aqui, então, olha só. HCl. HCl. Ademir, isso é moleza. Dois átomos diferentes. A ligação vai ser o quê? Polar. Eu vou para cá, ó, NH3, N, H, H e H. Quem é mais negativo, o N ou o H? Fui ontem no Clube Brasileiro e só comi Pizza Hut. O H não ganha de ninguém nessa escala. Tá? Então, todos esses vetores, deixa eu mudar a corzinha aqui, ó, essa ligação do N com H aponta para o N. Essa do N com H aponta para o N. A do N com H aponta para o N. Todos os vetores apontam para o N. Então, eu falo que o N vai ser o polo quê? Negativo. E lá no meio da molécula da base é o polo quê? Positivo, já que os vetores não se anularam. Tá? Eu falo que o momento dipolar resultante foi diferente de zero. Ou seja, essa molécula vai ser o quê? Polar. Toda molécula angular, gravem isso, e toda molécula piramidal sempre serão polares. Toda molécula angular e toda molécula piramidal, elas sempre serão moléculas com polo, polares. Olha esse exemplo aqui, que é o CHCl. O anterior era o CCl4. Então, o carbono estava circundado por 4 átomos iguais. Agora não está. Então, quando o carbono está circundado por 4 átomos iguais, a molécula é apolar. Quando eu tenho um diferente, ela torna-se polar. Vamos ver aqui, ó. Eu vou fazer aqui do ladinho. Peraí, deixa eu pegar uma canetinha preta aqui. Olha lá. Eu vou fazer aqui, ó, C,
Cl, eu vou fazer aqui o H e aqui o H. Quem é mais eletronegativo? Aqui, ó, o C ou o H? Ademir, então essa ligação ela está puxando para o C. Essa ligação está puxando para o carbono também. E essa está puxando para o carbono. E entre o C e o Cl é mais eletronegativo. Percebe que as ligações estão vindo da parte de baixo da molécula e indo para a parte de cima do cloro? Então a gente fala que o cloro lá em cima vai ser o polo negativo, que é para onde as setinhas estão apontando. E essa parte de baixo da molécula vai ser o polo positivo. Então, se a molécula tem polos, ela é o quê? Ela é polar. E se ela é polar, é porque os vetores resultantes não se anularam. Foram diferentes de zero. Esse é o primeiro contato nosso, dá um pouquinho de dúvida, não se preocupem, a gente vai falar mais sobre polaridade. E o que você tem a ver, o que eu tenho que me decorar, o que é polar ou apolar? Sabe por quê? Porque esse assunto polaridade tem relação direta com solubilidade. Tá? Então, sabe quando você pega o óleo e mistura ele com a água, e você percebe que os dois não se misturam, que eles são dois líquidos imiscíveis, sabe por que isso? É porque a água é uma molécula polar e o óleo é uma molécula o quê? Apolar. E em química há um princípio muito básico que é que o semelhante dissolve semelhante, ou seja, moléculas polares procuram por moléculas polares e moléculas apolares procuram por moléculas apolares. Tá vendo a mão do cara aqui, ó? Super sujo de graxa do mecânico? Adianta lavar com água? Não, porque a água é um solvente polar e vocês acabaram de ver que a graxa e o óleo é uma substância apolar. Página 56 do livro de Atividades da apostila mesmo, né? A identificação da geometria molecular é muito importante, pois por meio dela pode-se prever a polaridade das moléculas. De acordo com VSEPR, Valence Shell Electron Pair Repulsion, complete o quadro com a geometria de cada molécula e indique se ela é polar ou apolar. Vamos fazer um resuminho agora para encerrar com chave de ouro. Vamos lá então. Eu vou fazer ali, ó. Deixa eu mudar a canetinha aqui. CO2, todo mundo já sabe. CO2 é uma molécula que tem geometria o quê? Linear. Polar ou apolar? Eu vou fazer o vetor, Ademir. Vou fazer assim, quer ver? Vou fazer o vetor. Então, eu tenho aqui o C, mas essa ligação é puxada para o O. E a outra ligação é puxada para o O. Puxa para um lado, puxa para o outro, os vetores se anulam. Se os vetores se anulam, então essa molécula vai ser o quê? Apolar. SO2, vou fazer aqui do lado. S dupla O dativa, coordenada O, e sobrou um par de elétrons. Então essa molécula tem geometria o quê? Angular, porque sobrou um par de elétrons no átomo central. Se não tivesse sobrado elétrons no átomo central, ela seria linear. O que eu falei sobre toda molécula angular? Toda molécula angular vai ser sempre solúvel em... vai ser polar, desculpa. E o SO3? Ademir, o SO3 é assim. Dupla O, aqui uma coordenada e aqui outra coordenada. Vamos lá então, quem é mais negativo, o S ou o O? Fui ontem no Clube Brasileiro e só fui ontem no Clube Brasileiro e só comi peixe hidratado. Então, aqui está o oxigênio, então o oxigênio é mais eletronegativo que o enxofre. Então, essa ligação de cima puxa para o O, na verdade todas elas puxam para o O. Se todo mundo... primeiro, que geometria tem essa molécula? Ademir, essa geometria é a geometria o quê? Trigonal plana. Puxa para cima, puxa para o baixo, puxa para o outro, os vetores se anulam, essa molécula vai ser o que então? Apolar. NH3. Ademir, o NH3 é assim, ó. É um H para
formando uma pirâmidezinha, já que no nitrogênio a gente já viu que sobra um par de elétrons. O que é que eu falei então? A molécula de amônia é uma geometria o quê? Piramidal. O que é que eu falei sobre toda molécula de geometria angular ou piramidal? Elas sempre serão polares. CH4, eu vou fazer de um jeito que não é o certo, mas vai facilitar vocês um monte. Eu vou fazer assim, ó, C, H, H, H e H, certo? Não, ela não é assim, a gente sabe que ela é tetraédrica. E aí qual é o macetezinho? Sempre que o átomo de carbono estiver circundado por átomos iguais, é apolar. Então eu vou fazer assim, ó, C e H, quem é mais eletronegativo? Eu fui ontem no Clube Brasileiro e só comi. O H não ganhei de ninguém. Então, essa ligação puxa para baixo, essa puxa para cima. Essa puxa para a direita, essa puxa para a direita. A de cima anula a de baixo, a da direita anula a da esquerda. Então, essa molécula de gás metano, ela tem geometria tetraédrica. E é uma geometria, uma molécula o quê? Apolar. E finalmente o O2 é linear, porque é O dupla O, e toda ligação e consequente a molécula feita com dois átomos iguais vai ser o quê? Apolar. A gente já havia comentado que a água vai ser uma molécula o quê? Polar. Dessas todas que eu citei na tabelinha, quais se dissolvem na água? Gás carbônico, apolar, não se dissolve na água. SO2, polar, se dissolve na água. SO3, apolar, não se dissolve na água. NH3, polar, se dissolve na água. CH4, apolar, não se dissolve na água. O2, apolar, não se dissolve bem na água. Um pouquinho sempre se dissolve. Entendeu? Então, se você souber identificar a polaridade, você está a um passo de identificar a solubilidade das moléculas, especialmente no principal solvente que a gente tem, que é a água. Eu acho que ficou um pouquinho confuso o primeiro contato de vocês com a soltopolaridade, mas nós vamos trabalhar mais isso no decorrer das próximas aulas. Beijo, meus queridos. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.